A América está se preparando para destruir os fiéis adventistas do sétimo dia. Estamos vendo dois movimentos simultâneos acontecendo. Por um lado, nós vemos a política da administração Trump. O presidente Trump agora deporta pessoas que violaram as leis da América, infratores. Por outro lado, vemos um movimento acontecendo no estado da Califórnia para se tornar uma nação independente dos Estados Unidos por causa das políticas de Trump. Vamos direto ao assunto aqui, amigos. Aqui é a nova citação Cal Exit, proposta para a seção da Califórnia, aprovada para coleta de assinaturas em esforços para colocar a medida na votação. Assistam isso, saiu em 24 de janeiro de 2025. Esta noite, um homem de Fresno está liderando uma carga estadual para a Califórnia se separar dos Estados Unidos. Ele acha que os californianos estariam mais seguros e em melhor situação sem o governo federal. Nossa Brianna Bass falou com ele hoje para ouvir seu raciocínio. Tudo bem, Brianna? O que ele tem a dizer? Bem, Emily, Marcos Ruiz Evans quer que a Califórnia seja seu próprio país, completamente independente, e sim, isso significa tendo sua própria moeda de liderança e militar. E a partir de ontem, o secretário de Estado da Califórnia oficialmente liberou sua iniciativa para que ele possa começar a coletar assinaturas. O que vocês acham disso? Vejam, com base na campanha, se pelo menos 50% dos eleitores californianos registrados votem e pelo menos 55% dos participantes votam sim, constituiria um voto de desconfiança nos Estados Unidos da América e uma expressão da vontade do povo da Califórnia de se tornar um estado independente. Escutem. E se a Califórnia fosse um país próprio? Estaríamos mais seguros, teríamos menos pessoas morrendo em guerras. Marcos Ruiz Evans, de Fresno, acha que é uma ótima ideia. Ele diz que se o presidente Donald Trump representa a maioria dos eleitores, ele não quer ter nada a ver com o resto do país. Independência é a única saída. Ele está agora liderando a acusação para que o estado da Califórnia se separe dos Estados Unidos e ele acha que outros californianos compartilham seu desdém pelas políticas de Trump. É uma coisa para um legislador ter um pensamento real, é outra coisa para aqueles responsáveis pelo processo de votação realmente levar os sentimentos deste homem. A meta, o objetivo deste homem é colocá-los na cédula, como um referendo. Vamos seguir em frente. Observem com cuidado agora. Alguns podem perguntar, um Estado pode se separar dos Estados Unidos? Observem com cuidado, se algum de vocês não souberem disso. A Constituição dos Estados Unidos não inclui um mecanismo para a secessão do Estado. Em 1869, após a Guerra Civil, o Supremo Tribunal decidiu que o ato de admitir um Estado na União era final, sem nenhum lugar para reconsideração ou revogação, exceto, observem isso, exceto por meio da revolução. Como você chama isso, irmão? Guerra civil, ou por meio de consentimento dos Estados. Então, estamos à beira de uma guerra civil. E lembrem-se, com base nos escritos inspirados, outra guerra civil. Posso acrescentar uma guerra civil final. Entrará pouco antes do grande tempo de angústia. Então, quanto mais perto chegarmos do fim, espere boatos de guerra civil, rumores de guerra civil, até que o boato se torne realidade. Assistam a isso. Na última eleição presidencial, muitas pessoas da nossa área votaram em Trump. Vimos vários dos nossos condados locais ficarem vermelhos. Então, o que acontece com eles quando eles sentem que esta é a América deles? Eles não disseram, eu acredito na ideologia de Trump, eu gosto da visão de Trump sobre a América. O que eles estavam dizendo é que os democratas literalmente fecharam a economia por anos. Muitas pessoas votaram na economia, não em Trump. Que admissão, que fecharam a nação durante os 3 anos e meio do período da pandemia, de 11 de março de 2020 a 11 de maio de 2023. Vamos continuar aqui, amigos, escutem.
Governador Gavin Newsom também está lutando contra as políticas de Trump por meio de sua missão, que cita a prova de Trump na Califórnia, mas Evans não acha que a resistência seja suficiente. É tudo mentira. Então, apenas, entre aspas, então Trump, como prova da Califórnia, não é suficiente. Precisamos nos separar dos Estados Unidos. Lembrem-se de que a Constituição não dá nenhuma provisão, exceto por meio de revolução ou consentimento dos Estados, revolução, guerra civil, assim como Cristo disse em Mateus capítulo 24, versículo 3, sinais dos últimos dias. Jesus disse que você ouvirá falar de guerra e rumores de guerras. Jeremias capítulo 51 diz claramente que um rumor virá um ano. O mesmo rumor, o seguinte aqui, até que os rumores se tornem realidade. E Jeremias 51, o rumor era a queda da Babilônia, a vinda da Babilônia nos últimos dias. A vinda da Babilônia representa a marca da besta, crise em alguns momentos. Vou confirmar para todos vocês, sem ambiguidade, a lei dominical, a crise da marca da besta está conectada à guerra civil. Fiquem ligados, assistam isso. Você está pronto para o presidente Gavin Newsom? Escutem isso. Em Evans' utopia, Califórnia manteria todos os seus próprios recursos em vez de subsidiar outros estados, revisaria a Constituição dos Estados Unidos e sim, o governador Gavin Newsom se tornaria presidente Gavin Newsom. Perguntei a Evans se ele vê potencial para uma guerra civil se o estado tentar ter sucesso. Ele acha que haverá uma guerra civil? Não permitir uma válvula de escape, não permitir uma maneira de liberar parte da pressão é o que causará a guerra civil. Então vemos o que estamos fazendo como uma maneira de impedir que os americanos se matem. Isto precisa de comentário? Número 1. Preparem-se para o presidente Gavin Newsom, que está em sua utopia. Mas, novamente, uma coisa é ter esse objetivo e a agenda. Outra é para os responsáveis pelos processos de votação colocarem isso na cédula. O referendo está chegando e então, no processo, eles podem reescrever a Constituição dos Estados Unidos. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade de nós. A inspiração diz que pouco antes da marca da besta entrar em vigor, esperem uma emenda à Constituição dos Estados Unidos. E ainda assim, escuto pessoas dizendo que a marca da besta com perseguição ao povo de Deus nunca aconteceria, ou acontecerá. Como é tolo, estúpido, ridículo. Por outro lado, as pessoas estão dizendo se isso deveria acontecer. Está muito longe no futuro. Vocês, pessoas, estão bêbados? Escutem o que isso diz. Cal Exit, um grupo que faz campanha pela independência da Califórnia, descreveu a vitória de Trump na eleição presidencial em novembro com a citação: um ataque a tudo com que a Califórnia se importa, fim da citação, e argumentou que isso fortaleceu o caso do Estado para a secessão. Agora, amigos, agora eu quero que todos assistam a isso, porque agora eu vou abordar o que conhecemos como programação preditiva. É muito surpreendente. É muito surpreendente como eles estão falando sobre a saída da Califórnia. Califórnia se separando dos Estados Unidos, no mesmo artigo que menciona no Texas. Não acabamos de ver um filme chamado Guerra Civil? Quais dois estados eles disseram que se separariam dos Estados Unidos? Califórnia. E vamos lá? Falem comigo, amigos. E Texas, aí está, em 2024. O Partido Republicano do Texas incluiu em sua plataforma política um apelo por um referendo sobre o estado do Texas se tornando uma nação independente. Fim da citação. Califórnia e Texas. Olhem para isso aqui agora. Este é o trailer do filme Guerra Civil. Assistam isso, escutem atentamente. Califórnia e Texas. Cidadãos da América, as chamadas forças ocidentais do Texas e da Califórnia, sofreram uma grande derrota nas mãos dos Estados Unidos.
As forças ocidentais, a Aliança Ocidental, a Califórnia, juntamente com o Texas, separam-se dos Estados Unidos e aqui vem uma guerra civil, um confronto muito semelhante ao que aconteceu antes de 1863, a emancipação da Proclamação do Norte, do Exército do Norte, da União e do Sul. Vocês estão vendo a repetição, assim como a inspiração disse. Isso é o que eu chamo de programação preditiva. O que você diz? O que você diz? Vamos seguir em frente com isso. Metade dos americanos esperam uma guerra civil nos próximos... quantos anos? Nos próximos anos. Eles estão batendo tambor proverbial para esta guerra civil. Eu vou colocar um prego no lugar certo, porque abordamos essas coisas com um vigia nos muros de Sião. Devo mostrar a vocês os eventos atuais, cumprindo a profecia do fim dos tempos. Qual foi o problema que deu início ao grande conflito no céu? Que levou ao pecado na terra? Não foi uma guerra? Apocalipse capítulo 12, verso 7 até o versículo 9. Houve guerra no céu. Eu não diria guerra civil, mas eu chamaria de guerra angelical. Guerra angélica. Anjos, guerra espiritual, Satanás, Jesus. A guerra veio a esta terra e a guerra foi por adoração, como vemos em Isaías capítulo 14, verso 12 ao versículo 14 e em Mateus 4, versículo 8 ao versículo 10, que grita para nós, quando você ouvir sobre guerra civil, a marca da besta está próxima. Satanás queria que Cristo o adorasse. Novamente, quando você ouvir rumores de uma guerra civil vindoura, esperem que a marca da besta esteja próxima. Quantos de vocês acreditam que a história se repetirá? Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, confirma que a história irá se repetir. No livro Educação, o que aconteceu? Acontecerá novamente e, amados, neste segmento vou confirmar que a guerra civil está conectada à próxima crise da lei dominical. Se vocês acreditam na história bíblica e nas profecias que foram cumpridas, serão repetidas. Então entendam isso. Na América, quando o senador Henry Blair estava empurrando e promovendo aquele projeto de lei dominical nacional no Congresso, este senador, ele redigiu o projeto de lei dominical na linguagem de uma guerra civil. Assistam com atenção, por favor. Não foi até depois da Guerra Civil que o movimento da lei dominical ganhou força e influência. Olhem atentamente agora no meio, em azul, diz: no entanto, após a Guerra Civil, o poder do governo nacional se expandiu. Então diz, a diminuição drástica desde a Guerra Civil na observância do sábado e a aplicação das leis estaduais do sábado motivaram lobistas. Este é o Washington Post. Diz, observem atentamente, durante a Guerra Civil, olhem para as palavras azuis inferiores, durante a Guerra Civil, a Associação Nacional de Reforma começou a argumentar que a União estava na época perdendo a Guerra Civil, porque seu povo não era fiel o suficiente, e foi quando eles começaram a promover a lei dominical nos Estados Unidos. E aqui veio Henry Blair empurrando uma lei dominical, não apenas nos Estados Unidos, mas no Congresso. Aqui está o artigo do Washington Post. Observem com cuidado agora o que diz claramente quando isso foi promovido. Olhem no meio, eu lhes dei tudo sublinhado em preto. Em 1888, o congressista da New Hampshire, Henry Blair, até tentou aprovar uma lei dominical nacional. Observem agora, continua. Mas a medida falhou por causa dos adventistas do sétimo dia. Vocês não sabem que temos um alvo em nossas costas? Vocês não sabem que os descendentes do movimento de Henry Blair para essa lei dominical nacional na América conhecem a história e sabem quem somos nós? E é por isso que está chegando agora. Observem cuidadosamente. E diz, observem com cuidado, algumas pessoas acreditam e alegaram em vários fóruns públicos que os adventistas estavam tentando destruir o domingo, o falso sábado, e com ele a América.
Pare com isso aí mesmo. Irmãos e irmãs, vocês leram isso? Ouviram isso? Viram isso? Então observem. Então, quando eu estou... Oh, meus amigos, Senhor, ajude-me com as palavras certas aqui. É assim. Quando os fiéis guardadores do sábado, os adventistas do sétimo dia, defendem o sábado bíblico e denunciam... Sim, denunciam o domingo, quando ele se tornou a lei da terra, como eles veriam os fiéis guardadores do sétimo dia do sábado? Vocês estão destruindo a América. Apenas entendam isso no contexto do que está acontecendo agora. O que a administração Trump está fazendo com as pessoas que ele e outros afirmam serem infratores da lei na América, deportá-los e prendê-los. O que está vindo para nós? Então, quem é o próximo a ser deportado? Quem são os próximos a serem presos? Pare aí mesmo. Eu irei para a conferência geral em breve. E eu estou me dirigindo àqueles que dizem que a marca da besta, com a perseguição aos guardadores do sábado de Deus, nunca acontecerá. E outros dizem que se acontecer, será um futuro muito distante. Acredito que o que Deus está nos mostrando por meio da administração Trump são sinais que nos mostram o que acontecerá com o povo de Deus cumprindo as profecias bíblicas do fim dos tempos. No livro O Grande Conflito, página 589 e página 590, escutem, será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do sábado dominical, que este pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja rigorosamente aplicada, e aqueles que promovem as reivindicações do quarto mandamento. Portanto, esta forte reverência pelo domingo foram chamados de perturbadores do povo, impedindo sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. Este é o Washington Post dizendo que aqueles adventistas do sétimo dia que eram contra as leis do domingo são pessoas que estão destruindo a América. Eles são infratores da lei, não se esqueçam disso. Sigamos em frente. Amigos, a inspiração diz: esperem uma guerra civil. Vocês podem pausar o vídeo e ler que esperem uma guerra civil na América antes do grande tempo de angústia. Deixem-me continuar. Manchete. Este é o presidente Trump. Ele enfrenta resistência democrata aos ataques de gelo no Arizona. Estamos vendo migalhas de biscoito, migalhas de pão. Estamos vendo sinais ameaçadores de uma guerra civil iminente. Pritzker dirige a resistência a Trump enquanto ataques de gelo atingem Chicago. Este é o governador de Illinois. Comunidades juraram resistência enquanto Trump libera o gelo para atacar espaços anteriormente protegidos. Fala de resistência a expulsões em massa, já estão se tornando comum na grande mídia, com alguns sugerindo que os imigrantes serão vítimas de atrocidade do governo. Vários democratas, nobremente, o prefeito de Denver, Mike Justin, afirma que avançou com planos para bloquear agentes federais com uma ocupação no estilo Tiananmen Square. Escutem. Em vez disso, os progressistas no Conselho Municipal passaram a semana passada se preparando para lutar contra essa esperada operação de gelo, percorrendo bairros latinos para distribuir esses panfletos, dizendo às pessoas para não abrirem suas portas e permanecerem em silêncio seus agentes de gelo aparecerem procurando por criminosos condenados. Conversando com as pessoas, o medo é palpável. O medo é vocalizado por nossos moradores. As pessoas nas ruas estão dizendo que estão com medo de que os agentes de gelo apareçam em suas portas, em seus locais de trabalho, em seus locais de culto ou locais de estudo. Eles têm medo disso. Isso é um problema. Misericórdia. Amados, se isso for verdade e houver evidências de que parte do que vocês acabaram de ouvir é realmente verdade, que os ataques estão acontecendo onde quer que eles possam encontrar infratores da lei. Agora, eu não apoio a violação da lei com base na segunda tábua do Decálogo, os 10 mandamentos.
Mas o povo de Deus, o povo fiel, não deve ceder a nenhuma lei civil que os leve a violar quaisquer mandamentos que pertencem à primeira tábua dos 10 mandamentos. Entendam onde eu estou nessa questão. Então, se eles puderem encontrar vocês nas escolas, eles virão atrás de vocês. Nos hospitais, eles virão atrás de vocês. Nos casamentos, eles virão atrás de vocês. Funerais, eles virão atrás de vocês. Igrejas, eles estão vindo atrás de vocês. Até mesmo nas igrejas, suas casas, eles estão vindo atrás de vocês. Eu quero que todos entendam o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou entrando em detalhes sobre os ataques reais em si. Eu estou dando a vocês uma visão abrangente de Deus nos mostrando, nos dando provas de que um dia a América destruirá os fiéis adventistas do sétimo dia. Todos me escutem. As pessoas adoram citar incorretamente o que eu estou dizendo e emendar meus vídeos para criar controvérsia. Escutem atentamente. Acredito que Deus está permitindo isso por várias razões, porque tudo tem que passar pela sua aprovação. Uma das suas várias razões é mostrar. Adventistas do sétimo dia, escutem. Os Estados Unidos da América têm as ferramentas, os recursos para reportar, banir, prender mártires, fiéis adventistas do sétimo dia. Este é o ponto que estou levantando, e o que eles estão fazendo com um grupo específico, eles irão fazer conosco em breve, porque muitas pessoas acreditaram que a profecia nunca aconteceria, nunca seríamos banidos, nunca seríamos exilados, nunca seríamos presos, nunca seríamos condenados à morte. Estamos vendo os sinais agora mesmo. Vocês se lembram desse poema real? Eles vieram para nós. Deixem-me dar alguns trechos. Eles vieram primeiro para os comunistas. Eu não falei porque eu não era comunista. Então eles vieram para os judeus. E eu não falei porque eu não era judeu. Então eles vieram para os sindicalistas. E eu não falei porque eu não era sindicalista. Então eles vieram para os católicos. Eu não falei porque eu era protestante. Então eles vieram atrás de mim. Protestantes. Então eles vieram para atrás de mim, protestantes, e naquela época não sobrou ninguém para falar. Foi assim que terminou. Então eles vieram para o protestante. Amados, deixem-me pegar meu martelo proverbial e cravar este prego em um lugar seguro. Em Apocalipse capítulo 13 e verso número 15, falando sobre a América protestante, apóstata, a América protestante, a Bíblia diz que ele tinha poder para dar vida à imagem da besta. A imagem da besta deve falar e causar e forçar todos os que não adorarem. Devem ser mortos. Quão perto estamos? Mas, pastor, estamos lá ainda? Ok. Mais uma escritura, então eu vou continuar. Lucas capítulo 21. É aqui que Cristo foi questionado sobre qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Escutem o que Cristo disse em Lucas capítulo 21 e versículo 12. Mas antes de tudo isso, eles imporão as mãos sobre vocês, perseguirão vocês, entregarão vocês às sinagogas e às prisões. Sinais dos últimos dias, às prisões. Vocês sabem o que veio antes desse versículo? Versículo 10 e versículo 11 de Lucas 21. Nação se levantará contra nação, uma guerra civil. Vocês sabem o que está no versículo 11? Pestilências e fomes, calamidades. Esse é o versículo 11. Não passamos por 3 anos e meio de uma pandemia, de uma pestilência? Versículo 12. Decreto de morte. Em que horas estamos vivendo? Deixem-me cravar esses pregos nos lugares certos. Vocês sabem o que diz o versículo 20 e o versículo 22? Agora digam, vocês já estão sendo cercados. Fujam para as montanhas. Deixem as cidades. Vida no campo. Implementem as 5 chaves da sobrevivência. Assistam isso. Neste segmento, agora, vocês não compreendem essas declarações que Andrew Henriques está abordando as complexidades da deportação de Trump para infratores da lei, certo? Mas estou fazendo uma aplicação para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assistam isso.
Se algo se aproximar, desculpem-me. Manchete. A resistência democrata às deportações em massa é uma receita para a guerra civil. Deixem-me ler este parágrafo. Se algo que se aproxima, como uma guerra civil, acontecer nos Estados Unidos, como muitos americanos acreditam agora, a causa mais imediata pode ser a mudança do presidente Trump para deportar um enorme número de pessoas, acima de 10 milhões apenas desde 2021. Não antes, mas desde 2021. O número é 10 milhões. Parem aí. Aqui está o ponto em que quero chegar. Já que a América está revelando ao mundo, até mesmo para os adventistas do sétimo dia, que eles têm as ferramentas, os meios, os recursos para banir 10 milhões de pessoas. Quantos adventistas do sétimo dia existem no mundo todo? Nova pergunta. Quantos adventistas do sétimo dia há na América? O contexto é banir infratores das leis da América. 121 milhões, e contando adventistas do sétimo dia globalmente. Esse não é o ponto. Quantos adventistas do sétimo dia existem na América? Esta é a divisão norte-americana da Igreja Adventista do sétimo dia, que são adventistas do sétimo dia. Olhem para as palavras no parágrafo. Vou começar na terceira frase, sublinhado em azul. Somos uma igreja protestante tradicional, com mais de 21 milhões de membros em todo o mundo. Vejam agora, e mais de 1 milhão de membros na América do Norte. Aqui está o ponto agora. A América tem as ferramentas, os meios, os recursos para banir 10 milhões de 11 milhões de infratores da lei? Sim. Então, o que eles podem fazer com 1 milhão, 1,5 milhões? Vamos apenas dizer 2 milhões de adventistas na América? Essa é uma tarefa simples. Misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós. E a triste realidade é de 1 milhão, 1,5 milhões de adventistas do sétimo dia na América. Nem todos os 1,5 milhões de adventistas do sétimo dia são fiéis. Quando a marca da besta for aplicada, a maioria aguardará o domingo. Eles estão se revelando, eles têm as ferramentas, os meios e os recursos para banir os adventistas do sétimo dia. Isso é prova, e com base na profecia está chegando a prova. Agora assistam a isso. No mundo do tribunal, para obter uma acusação, você precisaria de mais do que meios, ferramentas e recursos para cometer um crime. Eles podem encintrar até a arma do crime. Vocês sabem o que o promotor precisa? Ele precisa do quê? Vamos, falem comigo. Ele precisa de motivo. Então a América terá um motivo. Esse é o meu ponto. Eles terão um motivo para banir 1,5 milhões de adventistas do sétimo dia na América. Senhor, tenha misericórdia de nós hoje. A última frase desse artigo diz que nossas portas estão sempre abertas para a comunidade e para qualquer um que deseje adorar em uma de nossas mais de 151 mil congregações adventistas do sétimo dia ao redor do mundo. Parem aí. Então, estou me perguntando, quantas igrejas existem na América? 151 mil globalmente. Quantas existem na América? Se o presidente Trump pôde lidar com mais de centenas de milhares de lares, igrejas, escolas, para encontrar infratores da lei, é uma tarefa pequena ir às igrejas adventistas do sétimo dia. Uma tarefa pequena. E estamos aqui, dizendo a nós mesmos que nenhuma marca da besta está chegando. Temos a ousadia de dizer que isso vai ser uma realidade num futuro distante. Nunca vimos algo assim na América.